A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Glória a Deus, bom dia! A graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Obrigada, queridos, Deus abençoe, louvor, podem ficar à vontade, sejam bem-vindos, né, todos que estão aqui no presencial, vocês que estão ligados, estão assistindo, estão recebendo de Deus, em nome de Jesus, recebam dessa graça e dessa paz também. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é mudar é vital. Por que mudar é vital? Existem algumas mudanças que elas não têm um impacto tão forte nas nossas vidas, quando elas acontecem ou não. Mas tem outras que sim. Por que é vital? Porque muitas vezes nós precisamos passar por uma mudança para que o casamento não morra, para que uma empresa não morra, para que relacionamento com um filho e uma filha não morra, para que a saúde não morra, para que sonhos, projetos não morram, para que ministérios não morram. Existem mudanças que nós precisamos provocar e algumas delas nós conseguimos sozinhos. Quantos podem dizer amém? Nós conseguimos. Agora, existem outras mudanças que são mais desafiadoras, são mais difíceis. E nessa manhã eu quero refletir com vocês sobre quais as mudanças que nós precisamos nas nossas vidas. O que precisa hoje mudar imediatamente na sua vida para que algo novo aconteça? Muitas vezes o novo não vem, a oportunidade não vem, a promoção não vem, a alegria não vem, a saúde não vem, porque existe uma mudança que ainda não aconteceu. E mudar é vital, é preciso mudar. Nada vai mudar na minha vida e na sua vida se não houver primeiro a disposição a respeito de uma mudança. Diga comigo, primeiro a disposição, depois a transformação. Ninguém muda, ninguém transforma nada na sua vida se não tiver disposição de chegar e falar: meu casamento tem que mudar, minha saúde precisa mudar. É como aquele ditado que nós não devemos reclamar daquilo que toleramos. E o que é tolerar? É você ver que algo precisa mudar e não buscar essa mudança. E em nome de Jesus nós vamos buscar as mudanças que nós precisamos nas nossas vidas, amém? Porque nós podemos viver felizes hoje, mas quem disse que não podemos viver mais felizes e melhores? Quem disse que teu casamento não pode ser melhor? Sua saúde, seu relacionamento familiar, seus negócios, seus sonhos, seu ministério. Quem diz que você não pode ganhar mais, que você não pode ser promovido, que você não pode abrir sua empresa, que a sua empresa não pode crescer? Quem disse isso? Em nome de Jesus, o Espírito Santo nos ajuda nessas mudanças, amém? E nós vamos identificá-las e vamos nos posicionar a respeito disso. Em 2 Crônicas, capítulo 15, nós vamos ver um momento onde o povo, não somente a nação de Israel, mas todas as nações da terra viviam um tempo de muita crise. E aqui diz assim, 2 Crônicas 15, 3, 5, e daqui a pouco nós vamos entender sobre o que isso tem a ver com mudar. Diz assim, versículo 3 ao 5. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Quantos podem dizer glória a Deus, amém? Isaías 55 diz assim que quando nós buscamos a Deus, nós o encontramos. Porque haverá um tempo em que as pessoas vão buscar e não vão encontrar Deus. E diga graças a Deus que esse tempo não chegou. Amém? Hoje nós buscamos a Deus e nós encontramos.
E a Bíblia continua dizendo: e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Havia um tempo de crise muito forte em diversas nações. E o que era pior? O povo se esquecia de Deus. Quando a situação apertava, eles voltavam e buscavam a Deus. Quando tudo ficava bem, eles paravam de buscar a Deus. Alguma semelhança em relação ao mundo que vivemos? Então, quando a situação ficava difícil, Deus era o alvo. Eles buscavam. Quando a situação ficava amena, eles deixavam de buscar. Ou seja, quando eles viam que a coisa estava difícil, eles falavam: opa, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar de direção. Nós precisamos deixar alguns hábitos, algumas atitudes e precisamos começar a abraçar outras, buscar a Deus, mudar nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. E aí então Deus vinha e Deus fazia algo novo. Muitas vezes Deus permite algumas crises para que Ele se faça ouvido por você. Eu não sei se você já passou por isso, mas quantas vezes você passou por uma crise, por um momento difícil, e aí você falou: puxa vida, Deus, realmente eu preciso mudar nisso. A crise gritou. Graças a Deus quando nós ouvimos, amém? Mas quantas pessoas não ouvem? Quantas pessoas na pandemia disseram: vou amar mais, vou perdoar mais, vou buscar mais a Deus, vou servir mais a Deus. Quantas pessoas naquele momento de crise até estavam dispostas, mas depois que a dificuldade passou, nem muitas se mantiveram nesse posicionamento. Mas diga: essa pessoa não sou eu. Amém? Porque eu e você estamos buscando a Deus. Por isso, observe: existe alguma crise em alguma área da sua vida? Família, saúde, vida financeira? Se existe alguma crise, se existe algo que esteja gritando, pare para observar, porque talvez seja a única voz que Deus entende que você ouvirá. E quanto mais rápido você ouvir e mudar a respeito disso, mais essa voz vai parar de gritar. Amém? Essa crise vai passar. Comece a observar o que precisa mudar. O que talvez você tenha tolerado, mas você sabe que precisa mudar. E pode mudar. Ai, André, mas faz tantos anos, faz tanto tempo que é assim. Faz tanto tempo que eu lido com isso. Mas não é porque você lida com isso há muito tempo que você precisa continuar lidando. Você pode ser mais feliz, amém? Em nome de Jesus. Por isso, observe. Se existe algo gritando, se existe uma crise, algo precisa mudar na sua vida. Algo precisa acontecer de novo. E você precisa olhar para você e parar de olhar para as pessoas. Não, a crise, ela existe no meu casamento porque o meu marido não muda, porque a minha esposa não muda, porque o meu pai, a minha mãe, lá no meu trabalho eu tenho crise porque o meu chefe não enxerga o quão competente eu sou, porque o outro, é hora de parar de olhar para o outro e nos responsabilizarmos pela nossa vida, amém? Para de entregar na mão do outro a sua vida. Você tem autonomia para decidir a sua vida, amém? Tem autonomia dada por Deus. E nesse momento nós vamos falar sobre um rei de Israel, na verdade, de Judá, porque esse momento que nós vamos ler em 2 Crônicas, a nação de Israel foi dividida em norte e sul. Norte ficou com o nome de Israel e sul ficou com o nome de Judá. Reinado de Israel, reinado de Judá. E nós vamos falar sobre o rei Asa. Ele era o rei de Judá. Alguém que precisava passar por uma mudança, que teve a oportunidade de mudar. E nós vamos ver como que ele lidou com isso. A Bíblia diz em 2 Crônicas 16, do versículo 1 ao 3, sobre um momento da vida de Asa que ele enfrenta a respeito de uma mudança. Até aqui, ele já reinava há 35 anos sobre Judá. 35 anos de paz. 35 anos sem guerra, sem pegar na espada. 35 anos de maresia, de bonança, de tranquilidade. Aqui,
diz assim: no 36º ano do reinado de Asa, ou seja, 36 anos depois, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata. O que aconteceu? O rei de Israel, do norte, foi contra Judá. E a Bíblia diz que então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor. Ele profanou o templo, ele pegou o que tinha na casa de Deus e foi tentar um acordo com o rei da Síria e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, que era de Israel, para que se retire de sobre mim. Então o que Asa fez? Ele sofreu uma ameaça. E naquele momento, depois de 35 anos de paz, que não existe paz a vida inteira quando nós falamos aqui de fora. Nós falamos de paz a vida inteira quando nós falamos aqui de dentro, porque a paz é interior. A nossa paz não depende das circunstâncias que nos envolvem, amém? E a Bíblia diz que então Asa, depois de 35 anos, a temporada mudou, veio guerra. O rei de Israel se levanta contra ele. E ao invés de buscar a Deus, o que ele faz? Ele vai buscar ajuda no rei da Síria. Ele vai buscar ajuda do homem. E pior, ele pega tudo da casa de Deus. É como se nós pegássemos hoje, vamos vender tudo aqui, vamos pegar tudo que tem bateria, violão, vamos vender tudo e vamos dar para alguém que possa nos ajudar. Tirar da casa do Senhor. Desviar da casa do Senhor. E a Bíblia diz que Deus não se agradou disso. Em 2 Crônicas 16, 7 ao 9, a Bíblia diz, só projeta, mas a Bíblia diz que Deus envia um profeta para falar com Asa e falar: Asa, você está louco? Você se esqueceu de quantos livramentos eu te dei? Você se esqueceu que em uma guerra contra um povo etíope, você tinha um exército de 580 mil, aqui não fala dessa história, mas era uma guerra contra os etíopes. Ele tinha um exército de 580 mil soldados para lutar contra um exército de 1 milhão de soldados. E Deus deu vitória porque ele clamou a Deus. E esse profeta então vai a Asa para repreender, para falar: você está louco? Olha o que você fez, em vez de buscar em primeiro lugar a Deus, você foi apoiar sua confiança no homem. Por causa disso, a partir de hoje, você vai viver em crise, em guerra. Porque você confiou na força do teu braço. Você confiou na sua competência, no seu network, você confiou nas suas conexões, nos seus relacionamentos, você confiou no seu conhecimento, você confiou naquilo que você pode fazer. Então, a partir de hoje, você está sozinho. Diga misericórdia. E Asa ficou sozinho naquele momento. Passou crise, um monte de guerra. E aí Asa passa por um outro momento, onde ele tem a oportunidade de voltar a confiar em Deus. Sempre em primeiro lugar em Deus, amém? Não que pessoas não sejam confiáveis, mas a nossa maior confiança precisa estar em Deus. E aí 2 Crônicas 16, 12 ao 13, a Bíblia diz assim: aos 36 anos de reinado, então, Deus o repreende através do profeta. Ele não busca em primeiro lugar a Deus. 3 anos depois, no ano 39 do seu reinado, ele enfrenta uma grande enfermidade. Uma grande doença nos pés. E era muito grave. O que ele deveria ter feito naquele momento? Em primeiro lugar, buscar a Deus. E é o que nós precisamos aprender a fazer todos os dias, quando nós queremos que algo mude. Buscar em primeiro lugar em Deus. Mas a Bíblia diz: Asa caiu doente de seus pés, a sua doença era em extremo grave, contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor. Na crise, na dificuldade, ele teve outra oportunidade de mudar, de voltar a ouvir a Deus, como antigamente eles faziam. Mas a Bíblia diz que ele não buscou ao Senhor. Diga misericórdia. Mas antes os médicos, não tem nada de errado com os médicos, graças a Deus pela vida dos médicos, amém?
Nós oramos por eles, para que Deus os capacite, para que Deus dê sabedoria. Mas em primeiro lugar, antes de buscar o socorro da terra, nós precisamos buscar o socorro do céu. E falar: Deus, eu preciso dessa mudança na minha vida. Eu preciso de uma transformação. Existem mudanças que você precisa provocar na sua vida e que você pode sozinho. Eu vou mudar um hábito alimentar. Talvez alguns digam: não, bispo, eu não consigo sozinho. É muito difícil para mim. Então busque a ajuda de Deus, nós já vamos falar sobre isso. Talvez porque o que é simples para um, não é tão simples para o outro. Eu preciso brigar menos com meu marido, com a minha esposa. Eu preciso mudar isso na minha vida. Quando eu vejo, eu estou brigando. Teve uma vez que eu estava me achando muito chata com as minhas filhas. Eu não sei se você já se achou chato, ao ponto de falar: não me aguento. Não me aguento. Alguém já passou por isso? Aleluia, que eu não passei por isso sozinha. Que eu falava assim: eu não me aguento, eu estou muito chata. Arruma isso, arruma aquilo, não sei o que, imagina, né? Eu e Edmilson, então às vezes já me bastava só a minha chatice, de querer as coisas sempre muito certas. Eu não estou dizendo que depois disso mudou e passou a ser errada, mas é que às vezes a gente é muito cri-cri, né? Como a gente diz, é muito Caxias, né? E aí eu comecei a buscar a ajuda de Deus. Eu falei: Deus, me ajuda, porque eu estou muito chata. Eu estou muito chata. E às vezes você está muito chata com teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa. E às vezes você fala: eu não consigo. Quando eu vejo, eu já falei, eu já briguei, eu já fui cri-cri, ou no trabalho, chato com todo mundo. E eu falei: Deus, me ajuda. E assim, gente, eu continuo sendo um pouco chata ainda, porque não tem pai e mãe que não seja chato com o filho. Mas graças a Deus, eu estou me aguentando. Então se eu estou me aguentando, minhas filhas me aguentam também, né? E tem mudanças que às vezes são mais simples, outras mais difíceis. O que você precisa mudar? Asa, ele precisava buscar a Deus, confiar, voltar a confiar em Deus. Presta atenção, tem algumas áreas das nossas vidas que facilmente nós entregamos para Deus e confiamos. Outras nós retemos. Eu confio em Deus a respeito da cura. Não, mas vida financeira? Não, eu vou fazer do meu jeito. Meu casamento, a educação dos meus filhos, eu vou fazer do meu jeito. Decida fazer do jeito de Deus. Talvez você esteja enfrentando um problema, por exemplo, financeiro, que é a voz que Deus está usando para te falar: administre melhor seus recursos. Você não precisa ganhar mais, você precisa administrar melhor. Talvez exista um problema na saúde, porque a voz está gritando: cuida da tua saúde, muda teu hábito alimentar. Talvez exista uma crise no casamento, porque essa voz está gritando: cuida do teu casamento. Seja mais parceiro, seja mais paciente, perdoe mais. Queridos, o ambiente que nós mais exercitamos o perdão é dentro do casamento. Amém? Quantos casados nós temos aqui? Nós exercitamos o perdão no casamento quase todo dia. Quase todo dia você está perdoando alguma coisa. E tanto um como o outro. Se existe uma voz gritando, o que precisa mudar? E pare de olhar para o outro. A Bíblia diz que Asa, ele dormiu com seus pais e morreu no versículo 13. E morreu no ano 41 do seu reinado. Nada precisa morrer na sua vida. Asa foi um rei que começou muito bem. Ele começou adorando a Deus. Por isso não basta começar bem. Vou começar bem, vou servir a Deus, vou ser fiel, vou começar uma mudança no meu casamento. Não basta começar, tem que continuar e tem que ir até o fim. Amém? Asa, ele começou servindo a Deus, buscando a Deus, mas depois ele se perdeu no caminho. E a Bíblia diz que ele morreu depois de 41 anos de reinado. Asa queria que tudo mudasse, que tudo fosse diferente, mas ele não estava disposto a mudar. E às vezes na vida nós estamos assim: eu quero que meu marido mude, que meu filho mude, que minha esposa mude, que o meu patrão mude, que o meu funcionário mude. Mas o quanto você está disposto a mudar? O quanto você está disposto a mudar? Porque, queridos, quando nós mudamos, tudo à nossa volta muda. O ambiente da sua casa muda, o ambiente do seu trabalho muda, porque você muda a sua maneira de falar, a sua maneira de agir com as pessoas. E quando nós fazemos isso, tudo vai mudando. Então, quais são as mudanças que você quer na sua vida? E o que você está disposto a fazer para provocar essas mudanças, sabendo que existe uma parte que cabe a você e outra que você precisa da ajuda de Deus, que de fato
não é fácil algumas mudanças. Mudar, agora uma coisa importante. Na vida de Asa, mudar foi vital. Porque ele não mudou, ele não buscou a Deus. Ele resistiu à mudança, ele morreu. Ele podia ter reinado por muito mais anos, mas ele morreu. Então, pare, olhe o que você precisa mudar e pare de resistir à mudança. Fala, eu preciso ser mais paciente, então eu vou buscar isso, eu vou me esforçar. Agora é claro que existe um limite, é sobre isso que nós vamos falar. Existe um limite que nós vamos, e a partir dali é só com a ajuda de Deus. E diga, graças a Deus, porque eu o tenho em minha vida. Amém? Então é possível, quando o seu limite chega, então entra o agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Por isso, entenda, mudar não é opcional, é necessário. É necessário. Existem vários tipos de famílias, de empresas, de pessoas, de instituições. Aqueles que mudam ou aqueles que morrem. E não estou falando de morte natural. Inclusive isso também pode acontecer, como aconteceu com Asa. Porque uma pessoa não muda um estilo de vida, compromete a saúde. Se ela não cuidar, pode chegar a esse ponto. Agora, quando nós falamos dessa mudança, que nós vamos até um limite, quando nós podemos, chega um momento que aí nós temos que olhar para dentro de nós e falar, Deus, eu vou até aqui. Naturalmente eu não dou conta mais. Eu consigo ter uma paciência até aqui. Eu consigo ter uma tolerância até aqui a respeito disso. Eu consigo ser menos chato até aqui. Eu consigo perdoar até aqui. Eu consigo isso até aqui. A partir daqui eu sozinho não consigo. Eu preciso da sua ajuda. Porque na verdade toda mudança começa aqui dentro. E existe sim uma capacidade interior para uma transformação. Só que ela é limitada. Porque talvez você chegue e diga assim, mas eu já fiz tanto por essa área da minha vida. Eu já trabalhei tanto, eu já conversei tanto, eu já tentei ser compreensivo ao máximo, eu já respeitei tanto, eu já dei o meu melhor, mas a coisa não muda, não acontece, não rompe, não vai. Aí entra o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Asa é um exemplo de como nós não devemos viver, amém? Não resistir à mudança, buscar a Deus em primeiro lugar sempre, estar pronto para o novo. Paulo, ele foi o inverso. Paulo, a Bíblia diz que ele foi um perseguidor da igreja. Paulo, ele testemunhou a morte de cristãos, a primeira morte que foi no caso de Estevão, e não fez nada. Estevão foi apedrejado. E Paulo testemunhou tudo isso. Aí você se pergunta, como pode alguém assim ser transformado? Como pode alguém que viveu a vida inteira de maneira errada, pensando que era o certo, ser transformado? Como eu posso vencer um hábito ruim, errado, se a vida inteira eu agi dessa forma? Eu comi assim, eu falei desse jeito, eu tratei as situações dessa maneira. Como? Se com o meu esforço próprio eu não consigo. Diga comigo, a graça de Deus é suficiente para mim. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, do versículo 9 ao 10, o apóstolo Paulo falando assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. E ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, amém? O apóstolo Paulo disse, eu tive a minha vida transformada. Eu era um assassino, um perseguidor. Porque quem compactua com homicídio, homicida é. Paulo diz, eu era um homem mau. Eu perseguia o povo de Deus. E ele diz assim, mas pela graça de Deus, hoje eu sou um homem transformado, ele fala.
Eu sou o menor de todos, mas eu sou transformado. Ele falou, e eu me dediquei, eu me esforcei. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu fiz a minha parte, eu não fiquei parado. É você ir até onde você pode. Eu preciso mudar o meu temperamento. Quantas pessoas se escondem por trás de um temperamento? Eu sou colérico. Sujeita o teu temperamento ao agir do Espírito Santo de Deus, amém? Para de se esconder atrás do temperamento para fazer o que você quer, para falar o que você quer para as pessoas. Falei. Não, sabe por que eu falei? Eu feri porque eu sou sanguíneo, porque eu sou colérico. Quando eu vejo, pede ajuda do Espírito Santo de Deus. Pede ajuda dele. O apóstolo Paulo falou, olha, eu estava perdido. Eu era um homem perdido na vida, mas a graça de Deus, o que ele estava falando? Eu me esforcei, eu fiz o meu melhor, mas chegou um ponto que foi a graça de Deus, a ajuda de Deus, que veio sobre a minha vida e que habita dentro de mim, me transformou no homem que eu sou. Quem você quer ser? Qual é a mudança que você quer ter na sua vida? Fala, Deus, muda a minha vida. Eu quero ser um pai melhor, uma mãe melhor. Eu quero ser um profissional melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor. Eu quero ser um líder melhor, um discípulo, um cristão melhor. Quero ser uma pessoa melhor na minha vizinhança, na minha sociedade. Eu quero ser melhor, me ajuda nessa mudança. Peça ajuda. O apóstolo Paulo disse que a graça de Deus o ajudou a ser quem ele era. Qual era a esperança que existia para o apóstolo Paulo? Se não fosse a graça de Deus. Diga comigo, eu tenho a graça de Deus. Então você pode tudo, amém? Você pode ter as mudanças que você quiser na sua vida. Você pode fazer coisas que você nunca fez. Ter atitudes novas que você dizia dentro de si, não, eu não dou conta disso. Às vezes a gente usa esse termo, né? Não dou conta disso. Dá conta sim, dá conta sim. Dá conta de ser mais paciente, ser mais posicionado, ser mais dedicado, mais ousado. Quantos podem dizer amém, é verdade? Se a graça pôde mudar o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, que era um homicida. Queridos, o que a graça de Deus não pode fazer na sua vida? Pode mudar tudo. Mas a vida inteira eu lidei com a depressão, porque eu tenho uma mágoa, um ressentimento a respeito de um abuso, de um abandono, e a vida inteira eu lidei com isso. A graça de Deus pode curar o teu coração. Se você disser, eu não aceito mais esse sentimento, isso vai mudar na minha vida. Mas esse problema financeiro, ele é insolúvel. A graça de Deus vai te ajudar a encontrar uma solução. A Bíblia diz que Deus abre caminhos aonde não existe. A graça de Deus vai te ajudar naquilo que você sozinho não consegue. Você já fez de tudo, você já se esforçou, você já deu o seu melhor e a coisa não rompe, não muda. Então a graça de Deus sobre a tua vida vai fazer romper, vai fazer mudar, porque você vai ser uma nova pessoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí quando nós nos deparamos com Filipenses 2,13, por muitos anos eu li esse versículo e eu ficava, mas como que pode? Se Deus opera no ser humano o querer, o efetuar, por que o ser humano faz tanta maldade? Por que existe tanta coisa ruim se Deus opera o querer e o efetuar? Deus compactua com a maldade? Quantas pessoas pensam assim? Quantos pensamentos equivocados existem? Porque muitas vezes nós não conhecemos de fato a palavra. E na tradução, do hebraico para o português, muitas palavras se perdem no seu real significado. E muitas dúvidas vêm. E aqui o apóstolo Paulo diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. E aí vem aquela parte que revela como Deus age, segundo a sua vontade. Então como que Deus vai te ajudar, o Espírito Santo, a graça de Deus na sua vida, para que essa mudança aconteça? Quando Ele puder agir na sua vida segundo a vontade dEle, e não a sua. Nós queremos muitas vezes que Deus faça da nossa maneira, no nosso tempo, mas a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o efetuar, ou seja, eu quero, e eu consigo ir em direção àquilo que eu desejo. Quantas pessoas dizem assim, eu quero meu casamento restaurado, mas comete um adultério. Eu amo a minha esposa, meu marido,
mas estão traindo. Quantas pessoas dizem, eu quero crescer financeiramente, mas não estão se qualificando, não estão ousando, não estão procurando se desenvolver. Eu quero, não basta querer, tem que realizar, amém? Tem que fazer algo, e a Bíblia diz que quando Deus faz a vontade dEle, então você consegue realizar aquilo que você deseja, amém? E como é que nós fazemos isso sobre a vontade de Deus? A transformação, nós falamos, ela é de dentro para fora. Por isso que muitas vezes eu por muitos anos eu tive um rótulo a respeito do cristão, porque eu pensava que a mudança era de fora para dentro. Mas a verdadeira mudança, ela é de dentro para fora. Ela fala de coração, ela fala de maneira de pensar, ela fala de valores, ela fala de princípios e ela fala de um novo estilo de vida, sim. Vai mudar nossa maneira de falar, de agir, nosso comportamento. Mas ela começa aqui dentro. E como que ela começa? Quando nós primeiro falamos, Jesus, entra na minha vida, seja o meu Senhor e o meu Salvador. E quando nós falamos, entra e faz a tua vontade. Como a oração do Pai Nosso é conhecida. É a oração universal. Todos os cristãos oram o Pai Nosso. Mas nem todos vivemos o Pai Nosso. Porque Jesus, na oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9 ao 10, ele diz assim, ensinando os discípulos a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a vontade minha, a vontade sua, a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Quando nós falamos, Senhor, faz em mim a tua vontade, sabe por que muitas vezes crises acontecem? Porque nós estamos fazendo a nossa vontade, do nosso jeito. Asa, ele fez do jeito dele, ele usou as conexões dele, as amizades dele, a competência dele, os recursos dele. E tem mudanças nas nossas vidas que precisam acontecer, que nada que tenhamos será suficiente para que ela aconteça. Mas quando nós buscamos a Deus, falando, Deus me ajuda, eu preciso dessa graça, e eu decido viver a tua vontade, para que o teu querer e o realizar na minha vida seja realidade, amém? Observe o que está gritando na sua vida. O que está gritando no seu casamento, na sua saúde, no seu trabalho? Talvez Deus permitiu que essa voz começasse a gritar, para que você começasse a ouvir e começasse a gerar algumas mudanças na sua vida. E se lembre, quando você chegar no seu limite, aí é a hora da graça. E fala, Deus, eu preciso da tua graça. A tua graça na minha vida. Eu sozinho não consigo. Mas com o Senhor eu posso todas as coisas, amém? Se coloque em pé no seu lugar. Feche os teus olhos, nós vamos orar. E faça essa reflexão. O que está gritando? Qual é a mudança que faz tempo que você deseja na sua vida, mas que ainda não aconteceu? Qual é a mudança que você espera, mas ainda não chegou? Comece a falar para Deus, Deus, eu não vou desistir dessa mudança, não vou desistir dessa mudança no meu casamento, na minha saúde, eu não vou desistir dessa mudança no relacionamento com o meu filho, com a minha filha, com o meu pai, com a minha mãe. Eu não vou desistir dessa mudança na minha vida espiritual, eu não vou deixar o Senhor, eu não vou ser morno, eu vou buscar o fogo da tua presença, eu vou buscar essa mudança, eu não vou viver dessa maneira. Senhor, eu vou buscar essa mudança na minha vida financeira, eu não vou desistir disso. Fala isso para Deus. Talvez você desistiu de algumas áreas da sua vida, porque a exigência da mudança foi muito grande. Mas essa manhã eu quero que você se lembre, você não está sozinho para mudar. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a graça de Deus que te ajuda a mudar, que te ajuda a deixar um comportamento, uma direção, um caminho, amizades. Você tem a ajuda do Espírito Santo que te capacita a gerar essas mudanças. Você não está sozinho nessa luta para deixar um vício, para deixar muitas vezes algo que tem sido destrutivo para você, para sua família.
E pare de dizer que já passa muito tempo e é dessa forma. Não importa quanto tempo já passou, porque quando essa mudança acontecer, a alegria da transformação vai ser infinitamente maior do que todos os anos que ela demorou para se tornar realidade. Fale com Deus, fala: Senhor, eu quero essa mudança. Qual é a área? O que está gritando? E pare de fazer de conta que essa mudança não precisa acontecer. Pare de fazer vista grossa e fala: Deus, não precisa mudar mesmo, eu não vou tolerar mais viver dessa maneira. Eu quero uma transformação na minha vida. Eu vou parar de olhar para o outro, vou olhar mais para dentro de mim, vou buscar mais ao Senhor. E essa mudança, ela vai acontecer de dentro para fora. E quando ela acontecer, à minha volta, as mudanças também acontecerão. Diga para Deus: Senhor, eu quero a tua vontade. Eu quero a tua vontade. Cumpra em mim o teu querer, em nome de Jesus. Abra suas mãos e adore ao Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Oh Deus maravilhoso. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Aleluia, Senhor, nós queremos mudar. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Ajuda-nos, Oh, Espírito meu Santo, Deus, ajuda-nos. guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Levante suas mãos aos céus e diga: meu Pai, eu te agradeço, porque a sua graça está sobre mim, e eu decido viver e fazer a tua vontade. Cumpra em mim o teu querer. Espírito Santo, ajuda-me nas mudanças que eu preciso enfrentar, de dentro para fora, de dentro para fora. Muda o meu coração, minha maneira de pensar, minha maneira de agir, em nome de Jesus. Eu creio, eu viverei os milagres de Deus, e nada na minha vida vai morrer, mas vai viver. Os sonhos, as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida e na minha família. Eu creio e eu te agradeço, porque eu sei que a cada dia eu serei uma pessoa melhor, transformada de glória em glória, em nome de Jesus, amém. Dê um grande aplauso ao Senhor e diga: obrigado, meu Deus, pela tua palavra que muda a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos. Reflita sobre isso. Eu sei que não é fácil, não é uma palavra que a gente diz muito glória a Deus, aleluia, que bênção. Mexe muito conosco, porque nos leva a refletir sobre as áreas que nós queremos e precisamos que mudem, e que muitas vezes nós não estamos sabendo lidar. Reflita e lembre-se: você tem a graça de Deus sobre a tua vida, que te ajuda nessa mudança que se torna possível na sua vida, em nome de Jesus, amém? Tenha fé, tenha esperança. Não existe nada imutável na vida, só Deus é imutável. Tudo na vida pode mudar. Por isso que a Bíblia diz que nós não nos atentamos nas coisas temporais, porque tudo que nós vemos muda, tudo que nós vemos passa, o que é eterno permanece. Então, se você enfrenta uma crise, se existe algo gritando, não precisa morrer na sua vida. Em nome de Jesus eu profetizo que vai viver
E o que porventura morreu vai florescer, vai ressuscitar, porque Deus é todo poderoso para fazer o impossível, em nome de Jesus, amém? Quero convidar você a fechar teus olhos, quero dar a oportunidade a você que ainda não fez, de receber o Salvador, receber Jesus, porque a graça nos alcança quando Ele, a fonte de toda graça, habita dentro de nós. Ele é Jesus, Ele é o Salvador do mundo, Ele é aquele que tira o pecado do mundo, Ele é o Senhor das nossas vidas, e para que Ele entre, é necessário convidá-lo, porque Ele bate a porta, Ele não arromba a porta, Ele bate e Ele entra na vida e no coração daquele que gentilmente o recebe com alegria no seu coração. Por isso, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu o convido neste momento a entrar em minha vida e em meu coração. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Ajuda-me a ser transformado, ajuda-me a viver para agradar a Deus e fazer a vontade do meu Pai. Eu preciso de Ti e eu te agradeço, porque eu sei que quando eu te busco, eu te encontro. Eu te agradeço, Deus, pelo Teu infinito amor, pela minha vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa manhã. Que Deus abençoe sua vida, muito bom tê-los aqui. Vocês que estão assistindo, vocês que estão ligados conosco, que Deus os abençoe. Muito obrigada por esse tempo juntos também. Se você está ligado conosco pela primeira vez, fez esta oração, quero uma mudança, que você já tem lutado, tem buscado e não tem conseguido sozinho, quero dizer que Jesus te ajuda nessa mudança e nós queremos ajudá-lo também. Entre em contato conosco por esse WhatsApp que está em tela, por esse QR Code que está no YouTube. Nós vamos ter a maior alegria de te ajudar e te receber na família Sara Caxias, amém, igreja? Em nome de Jesus. E aqui no presencial, quantos estão conosco pela primeira vez? Alguém aqui, por favor, faça um sinal com a mão pela primeira vez. Glória a Deus, seja muito bem-vinda. Mais alguém? Aqui à direita, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês são muito bem-vindos no nosso meio. É muito bom tê-los aqui. Que Deus continue abençoando você e a sua família, e que vocês se sintam acolhidos e se sintam à vontade de estarem conosco mais vezes, amém? Nós já estamos encerrando e ao final desse momento nós vamos nos aproximar de vocês para entregar um livro de presente, anotar o seu pedido de oração. Nesse livro conta o testemunho de alguém que precisava de uma mudança e não conseguia provocar essa mudança sozinho. E a graça de Deus veio sobre a vida dele e ele se transformou numa nova pessoa. E vocês vão conhecer essa pessoa lendo esse livro. Ele é bem fininho, mas leia com o seu coração aberto e saiba que o mesmo Deus que agiu na vida daquele jovem, hoje um grande homem de Deus, também vai agir na vida de vocês, amém? Levante sua mão ao céu. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que tem o poder de transformar as nossas vidas. Te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor nos ajuda todos os dias nesse processo de mudança e de transformação. E graças nós te damos, papai, porque o teu favor está sobre nós. Nós não merecemos, mas o Senhor está presente, o Senhor nos ajuda, o Senhor se importa conosco, o Senhor se importa com a nossa família. Nós não estamos à mercê da vida, nós estamos nas tuas mãos. O Senhor reina, o Senhor governa, e eu declaro a tua bênção sobre cada família que está aqui presencialmente, que está conosco assistindo. Que cada família receba do teu poder, da tua graça, para as mudanças necessárias, para que haja mais alegria, para que haja mais paz, para que haja mais amor, para que haja mais perdão, para que haja mais oportunidade de avanço, de crescimento, para que hajam recursos, para que o melhor da terra venha e os alcance, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em todo tempo, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que você tenha um domingo de paz, um domingo de alegria, um domingo de vitória
vitória, uma semana de conquistas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.